E já vamos entrar aqui, queimando aqui, tá bom? Vamos lá. Aí, Olá, eu só dividi a tela para nós dois aqui. coisa boa, pastor, tudo bem? Tudo. Como é que tá aí, pastor? Tudo bem? Seja bem-vindo nessa live aí. Deus te abençoe aí. Estou bem, estou muito bem, graças a Deus. Estou aqui me conectando com o senhor. Privilégio tremendo. Estou em casa, no escritório e sintonizado. Eu até ia para o escritório hoje, acabei fazendo a live aqui de casa. Bateu aquela preguiça de ir para o escritório e ter que voltar Esse, depois para o almoço. pastor, esse é o escritório de casa, o escritório chamado Refúgio. Olha lá, o livro para trás. Não deu tempo de eu chegar na igreja, perdi hora. Né? Eu estou num propósito de oração às 4 da manhã. Estourando de 4 às 6, já um período. E aí hoje, falei, vou chegar às 9 horas na igreja, me organizar, abrir os livros, os iPads, câmera, televisão. Vou falar com o Irineu Gruber, né, amado? É outro nível. Aí, cara, perdi hora, amado. Aí arrumei aqui um lugarzinho, coloquei o celular aqui e estou pronto. E Prazer falar com o senhor. eu me atrapalhei um pouco no horário, achei que era 11 horas, ontem fiz uma 11 horas com a doutora Elizabeth Pimentel, eu falei, deve ser 11 hoje também. Aí fui olhar, depois é 11h30. Mas fiz uma préviazinha, falei com o pessoal aqui, tudo bem, tranquilo. O Pastor, duro que o duro que o senhor fez uma prévia e saiu. E aí eu fiquei no desespero, porque assim, eu não sou tão bom em tecnologia, né? E eu comecei a caçar o senhor e não achava. Aí entrava no Instagram, não entrava, entrava no YouTube, não entrava. Falei, meu Deus, onde foi parar essa live? Ainda bem que o senhor respondeu. Que coisa boa. Privilégio. bem, bem. A pastora Pastor, está bem? tá tudo bem, tranquilo, tá aqui, tá do meu lado, aqui tá invisível, mas tá do meu lado aqui. Que legal. Manda um beijão para ela. Gente, eu estou hoje conversando com o pastor Josimar Fonseca, um dos pastores aí, meu amigo, me inspira muito no ministério. Toda vez que eu ouço você pregar, eu arrumo uma mensagem assim para uns meses. Eu dou uma melhorada na mensagem assim, ou melhor, como eu pregar toda ela numa vez, como você prega, eu divido ela em partes, mas pastor José Obrigado. é pastor em Campinas, igreja. Campinas, São Paulo. A igreja é a família da fé. Quem precisar um dia passar por Campinas ou mudar para Campinas, tá aí uma igreja excelente para você congregar, para você ser abençoado, ser ministrado. Pastor, vamos falar. Eu queria gastar uma meia horinha contigo, também não tomar muito teus minutos aí, e falar um pouquinho sobre alguns assuntos. Nós Claro. temos na igreja, nós estamos vivendo tempo em que a igreja tem sabido de tudo um pouco e nada muito profundo, né? A gente, Raso, né? isso, Muito raso. muito raso, porque quando a gente olha, e quando a gente, claro que sempre tem homens e mulheres de Deus, sempre tem os remanescentes, mas quando você pede assim, esse tempo alguém perguntou para mim, pastor, me arruma uns pregadores sobre unção, ou outro sobre isso, sobre aquilo, e aí a gente começa a buscar na mente e a gente vê que não tem muita gente. Os que tem estão extremamente atarefados, né? Não tem muita gente que fala sobre alguns assuntos. E eu acho que isso tem trazido um pouco de prejuízo para a igreja, não se aprofundar em alguns assuntos. E um dos temas que a gente tem ensinado bastante é sobre prosperidade. E quando a gente vai falar esse assunto, normalmente as pessoas já ligam isso a um erro ou a uma teimosia religiosa. Ah, mas Deus não quer que o crente seja próspero, ou seja, sofrimento às vezes é base de santidade de muita gente. E eu sempre tenho tentado dizer assim, a gente não pode tirar base doutrinária para viver pelo que as pessoas estão vivendo, mas pelo que a palavra de Deus determina, Revela. afirma, né? Ou nos promete, ou nos encaminha, remete para lá. Então eu queria
começar a fazer uma pergunta para você aqui, se o cristão deve ou pode ser próspero aí. Bom, primeiro, privilégio falar com o senhor. Há, há muito tempo o senhor tem influenciado uma geração e influenciado também minha vida. Eu tenho um amigo que é atleta, foi jogador de alta performance, estou pensando aqui em dois deles, e eles falam uma coisa que eu acho que é muito boa lembrar agora. Existem pessoas, o que eu vou falar tem a ver com o mundo do esporte. Existem pessoas que elevam o nível do processo, ou o nível do sarrafo fica alto, né? E quando isso ocorre, cria-se uma oportunidade para pessoas irem além, ou subirem o nível, ou se manifestarem de forma muito, muito precisa e preciosa. Então, por exemplo, quando você fala do basquetebol, tem um moço, né, que é o Steve, sei lá, o Steve Curry, ele mudou o jeito de jogar o basquete. Então, elevou o nível. Aí você pega um outro como o LeBron, ele elevou o nível. Quando eu era menino, a palavra menino aqui não é uma palavra pejorativa, o mais moço, você tinha uma gama de pastores pregando um nível de revelação e profundidade e plenitude que você ficava extremamente desafiado. E isso era uma coisa incrível. Você tinha, por exemplo, em São Paulo, você recebia pregadores internacionais, estou falando aqui da nossa região, né? Internacionais e pastores nacionais com grande credibilidade nos seus ministérios, com grande manifestar da graça de Deus e com grande abrangência. E essas pessoas, elas elevavam o nível. Eu não estou dizendo que o nível ficou muito baixo, mas hoje o tempo é de urgência, as redes sociais têm um papel incrível, né, de divulgação de pessoas, e você vê que algumas pessoas têm uma manifestação gigantesca, mas uma profundidade muito limitada, muito pequena. Para quem viu um Oral Roberts pregar, para quem viu um, 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 um Billy Graham pregar, para quem viu um David Robertson pregar, para quem viu uma Catherine Kuhlman pregar, e viu Benny Hinn no ápice pregar, e aí você via que tinha Valdir Bíssigo, tinha o pastor Antônio Gilberto, você tinha alguns pastores que, quando eles subiam para ministrar, não era só oratória, tinha toda uma consistência da homilia, né, que é a arte de pregar. Aí tinha um peso espiritual violento e uma experiência que você falava assim, meu Deus, será que eu consigo ministrar como esse homem? Eu tive o privilégio de ouvir Cerulo, eu tive o privilégio de ouvir Miles Monroe, eu tive o privilégio de ouvir outros pastores, alguns africanos que vieram ao Brasil na década de 80, né? Eu tive o privilégio de ver Valnice Milhomes no início do seu ministério, que era uma fonte de unção que era coisa incrível. Multidões iam para qualquer lugar ouvi-la pregar sem as redes sociais, né? E eu me lembro que a gente, essas pessoas eram acessíveis, né? Acabavam conseguindo conversar com uma pessoa como essa, ou chegar perto. Então hoje, pastor, eu penso que nós temos muito mais ferramentas, muito mais possibilidades e menos resultado.
na minha concepção. Alguém pode falar assim que eu estou sendo negativo. Não é. Não, não. Às vezes você vê, não é título de comparar negativamente a questão de um jovem pregador, um pregador mais maduro. Mas as Uhum, uhum, coisas ficaram tão fluídas, tão líquidas, uhum. que se você pregar hoje uma mensagem de 1 hora, é possível que ninguém fique para te ouvir. É muito possível. Porque tudo é muito rápido, né? Se você manda um vídeo de 1 minuto, a pessoa ouve. Você manda de 2,5, ela nem presta atenção. Então, as pessoas, eu vejo que há uma necessidade violenta, eu vejo que há uma fome por Deus gigantesca, mas as pessoas estão se alimentando como no fast food. Chega rápido, pega com bandeja rápido, sai rápido. Uhum, E uhum, no meu entender, agora eu estou falando, no meu entender, é uma geração que entrega muito, mas ora muito menos que a geração passada. Não é uma galera, não é uma galera mergulhada na oração, não é uma galera que se preocupa com o secreto. O pastor Josué Gonçalves falou no último evento que a gente fez com ele, pastores pastoreando pastores, ou pastores discipulando pastores, ele falou assim que ele disse assim, que um pastor não não deveria ter a vida exposta maior que a vida privada. Estava falando interessante, doutor, da oração. você falando aí nesse sentido, eu fui muito impactado por um homem chamado Kenneth Reagan, né? Um Sim. pregador conhecido de... Desculpa comentar. Também ouvi pregar e muito mal compreendido pela teologia que ele expôs, que é a teologia da fé. Mas um homem violento em Deus. Mas aí eu fui ver, eu fui para os Estados Unidos e eu descobri que assim que eu mudei para os Estados Unidos, ele estava pregando assim muito do lado da minha casa, assim, tome. Benção. E Hoje, puxa, eu fui assisti-lo. Para mim aquilo foi um sonho. sim. E eu tinha sido muito afetado pela literatura que ele tinha, os livros, tinha lido todos os livros dele. E quando começou a reunião, ele cumprimentou o povo, e eu pensei, meu Deus, vai ser uma loucura ver esse homem ao vivo agora, né? E ele chegou e cumprimentou o povo com aquela educação toda, e ele disse assim, olha, hoje Deus vai fazer muito milagre. E eu pensei assim, puxa, então o que, que eu vou ver mais de tantas coisas que aquele homem tinha contado nos livros dele, né? E ele ajoelhou e começou a orar. E pegou e começou a orar. E começou a orar em línguas. E aquela oração demorou 1 minuto, demorou 2. E era uma reunião de líderes, tinha milhares de pessoas no auditório. Eu imagino. E assim, ele continuou ali orando por mais de 45 minutos. E aqui o pessoal foi levantando e indo embora. Quando deu uns 50 minutos, ele levantou e olhou, o auditório tinha bem pouquinha gente. Aí ele olhou e riu e disse assim, olha, hoje Deus fez muito milagre aqui. E eu levei um tempo para Observei. compreender, porque ele estava fazendo exatamente um seminário sobre oração. Então, ele estava falando na prática que você precisa se expor na oração, você não tem que saber só sobre isso, ter uma oratória sobre isso, Não, versículos bíblicos decorados sobre isso. sim, Você tem que expor a sua vida a isso. sim. Para ir a uma Concordo. profundidade com Deus, você precisa expor a sua vida a isso. E eu achei tão interessante, né? Ele, em vez de querer Você agradar imagina. o auditório, ele tentou forçar, levar o auditório a uma experiência. Se nós estamos falando de oração, vamos orar. Então, nós estamos vivendo nessa geração, eu acho que, assim, nós temos bons pregadores no sentido de Oratório. bons micro-ondas, né? Bons micro-ondas, Uhum. pregadores rápidos, que ele tem uma mensagem rápida, mas ele acaba não levando aquela pessoa Uma profundidade. aquela experiência, aquela profundidade. Então, às vezes eu vejo, quando eu vou falar sobre prosperidade com as pessoas, logo vem o negativismo, ou ela está influenciada por uma
negativa da religião que diz que Teologia mesmo. Uma é, uma teologia contrária. prosperidade não existe, Deus não quer que todo mundo seja próspero. E quando a gente fala de prosperidade, não está falando só de dinheiro, né? Não. Prosperidade é o, 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 Por exemplo, o todo do ser humano, né? O todo do ser humano, a vida espiritual, emocional, financeira, enfim, no todo. pastor, Mas logo eu, vem assim, essa primeira turma que tem esse questionamento, que é construído por uma teologia incrédula, ou vem esse entendimento de que a pessoa constrói ou quer construir uma riqueza isolada, sem propósito no reino, sem propósito de reino. Eu quero ser maior, mais rico, porque eu vou ser melhor do que o outro, vou estar num patamar com mais coisa do que os outros. Então, acho que nós perdemos muito porque não aprofundamos esse assunto à luz da Bíblia e perdemos bastante nessa área. para mim, pastor, é uma pergunta que eu me faço. Um médico, para atuar numa área, ele tem que ter, ele tem que ter experiência, Uhum. né? Não só de estudo. Ele é conduzido, depois que ele estuda quase 6 anos, ele é conduzido por uma mão maior ou por uma autoridade maior que vai abalizando e credenciando, né? E Uhum. aí a experiência dele vai tornando as coisas na vida dele muito mais concretas. Eu vejo hoje pessoas falando sobre alguns assuntos que elas não têm autoridade sobre os assuntos. Assim, eu, eu não estou dizendo que todas as pessoas mais velhas, mais maduras, estão extremamente habilitadas, porque quando eu leio a multiplicação dos pães, eu compreendo não uma separação, eu compreendo que há uma ruptura geracional, porque os discípulos têm estrutura, têm teologia, andam com Jesus, mas não têm pão. E tem um menino, não tem estrutura, não tem experiência, mas tem pão. Uhum. Jesus une-os, une o menino que tem pão com as pessoas que têm maturidade, e essa unidade, para mim agora, no entendimento que o Espírito Santo está me dando, e essa união de gerações, essa união de dimensões, alimenta as multidões. Nós temos hoje multidão que não alimenta, porque quem está estruturado não quer andar com menino. E quem é menino não quer andar com quem é estruturado. A ruptura está gerando em nós uma coisa perigosa. Nós temos multidões que não são alimentadas. Então, há uma manifestação de fome. Fome de Deus, fome espiritual, fome da revelação, fome do conhecimento. Mas, assim, você vê meninos com pão. Ele tem pão, recebeu de Deus uma revelação. Uhum. Mas ele se perde, porque ele não está balizado, não está estruturado. Aí você vê gente estruturada só na teologia, só na razão, só na experiência, só no vento do processo e não tem pão. A minha oração dos últimos meses tem sido essa: Senhor, a Bíblia fala que uma geração falará a outra geração os grandes feitos de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós primeiro paramos de ser roubados. Nosso grande drama hoje é que nós estamos sendo roubados. Mas não por salteadores, não pelo inimigo, pela maneira de nós nos conduzirmos. O meu povo está sendo destruído, porque falta a revelação, o conhecimento. Então, uma pessoa, por exemplo, eu estou pastoreando há 35 anos. Os primeiros anos do meu ministério, eu fui extremamente eficaz, trabalhei demais, galguei muitas coisas, mas havia uma ignorância sobre certos assuntos que não eram tratados no ministério que eu estava, nem na igreja que eu estava, porque não havia um nível de revelação sobre o assunto. Então, quando a pessoa não domina um assunto, é melhor ela ignorá-lo. As pessoas ignoram. Uhum. Em vez de elas buscarem o conhecimento da verdade, lá de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí não é só para libertar do pecado, é por luz para você ter entendimento, conhecimento. Quando eu conheci pela primeira vez, eu fui apresentado a duas pessoas que radicalmente tocaram a minha vida. Miles Monroe falou em Goiânia Uhum. sobre o assunto financeiro. Para mim foi um escândalo. Eu, eu, eu quase eu tive um treco. Tipo assim, passou uma carreta sobre a minha vida.
Eu divulguei agora a live, falando que ia fazer uma live com o senhor, e eu postei lá que eu ia falar com uma das maiores autoridades na área da prosperidade, do conhecimento da revelação. Ali naquela prateleira branca em cima, eu tenho aquele último livro que o senhor me deu, grande, sobre prosperidade. Uhum. Eu toda hora estou me inspirando para falar com a igreja lá. E a segunda pessoa que eu conheci foi Mike Murdock. Ele veio ao Rio de Janeiro, Gidalti Alencar o trouxe. A primeira Uhum. coisa que me impressionou na vida dele é que tinham mais de 3.000 pastores. Ele trouxe um livro dele. Ele falou, eu posso vender esse livro. E se eu vendesse esse livro por R$ 100, sairia barato. Porque levou 20 anos para eu escrevê-lo. Uhum. O que eu experimentei em 20 anos, você vai receber agora em 2 horas. Aí ele resolveu dar o livro. Eu achei um escândalo. Como é que um cara dá 3.000 livros? Aí ele disse assim, o que eu estou fazendo aqui é o plantio de uma semente. Uhum. E soltou essa frase que para mim é bombástica até hoje. Você tem que discernir o que é pão e o que é semente. Pão você come, semente você semeia. Eu nunca tinha ouvido isso. Uhum. Eu já era pastor há 15 anos. Eu nunca tinha ouvido isso. Falei, pão eu como. Como é que eu sei o que é pão? Pão não é palavra. Bagunçou toda a minha teologia e bagunçou meu ministério. Aí ele disse assim, se você come a semente, você interrompe a colheita. Então, você precisa discernir o que é pão e o que é semente. Aí ele disse assim, Deus pode te enviar um libertador, segundo choque, um libertador, seja ele espiritual, seja ele financeiro, e se você não reconhecer, você pode perder a próxima temporada de crescimento da sua vida. Tá. Aí, pastor, eu quase saí do culto. Uhum. Porque eu falei assim, cara, onde ele vai chegar? Aí ele fez uma terceira pergunta e dali para frente a minha vida mudou, literalmente, minha vida mudou. Foi assim, ele fez uma pergunta para 3.000 pastores, qual parte da Bíblia funciona? E ele pediu que as pessoas falassem, ele permitiu. Era uma conferência, estava tomado de pastores influentes. Ele disse assim: um gritou, toda, a palavra funciona, a Bíblia funciona. Ele fez essa colocação: sim, toda a palavra funciona, mas só vai Uhum. ter validade na tua vida aquilo que você acreditar e acessar. Pronto. Ele realmente esse pastor foi um divisor de águas para aqui no Brasil, né? O pastor Mike Murdock. Pastor, deixa eu pegar um gancho do que você falou de gerações aí. Sim, Quando a gente olha para Israel e a importância de quebrar uma mentalidade de uma geração, você está contando aí uma história, experiências de que algo chegou num momento da sua vida que quebrou uma mentalidade, quebrou um mexeu conceito, tudo. uma. E aí a gente olha para Israel. Israel tinha uma promessa de Deus como povo, como nação, e vivia como escravo. 430 anos no Egito, com a promessa que Deus levaria eles para uma terra prometida, onde Sim. manaria leite e Leite mel. Ou seja, e mel. Deus tinha dito assim, vocês vão entrar numa terra, eu vou levar vocês para uma terra que vocês vão beber leite de vaca que vocês não criaram, comer fruta de árvore que vocês não plantaram, Plantaram. mel de abelha que não cultivaram, mas vocês precisam aprender a conquistar. E aí Deus faz o processo que a gente sabe, tira aquela nação que pensou por 430 anos como escrava. Ela, Sim, ela tinha um pensamento de escravo. E Deus leva eles para o deserto para fazer uma limpeza. sim. E é interessante que, quando a gente olha para isso, Deus não conseguiu, por 40 anos, tirar o Egito de dentro Da da cabeça. mente daquelas pessoas. É isso aí. E é interessante que aquelas pessoas ficaram teimando contra Deus, Sim. teimando contra a palavra de Deus, as ordens de Deus. E lá em Hebreus vai dizer mais profundamente que eles foram rebeldes quanto ao Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas aí nasce uma geração no deserto, nasce uma geração que não nasceu debaixo da escravidão. Sim. Essa geração Deus usa para entrar na terra prometida. Sim. Dentro da terra prometida vai nascer uma outra geração. Sim.
essa geração que nasceu na Terra Prometida é uma geração que esqueceu de Deus. Ela se tornou rasa, ela não aprendeu a conquistar. Nós estamos vivendo dias hoje, pastor, dias hoje, que a pregação, ela tem que ter, ela não pode ser perigosa em de que nós estamos dando para as pessoas, ou seja, do pai que, em vez de ensinar o filho a conquistar, ele dá tudo conquistado para o filho. O filho não vai ter esforço para nada e é o filho que vai se esquecer do trabalho, de como se conquista as coisas, de como se ganha as coisas. Então, nós estamos vivendo numa geração, a passada foi aquela que entrou, estou através da oração, foram os homens e as mulheres de oração, de conquista, e trouxeram um benefício enorme para a gente. Mas nós estamos vivendo uma geração que hoje a riqueza se multiplicou, às vezes na vida de muitas pessoas, mas nós estamos esquecendo de Deus. E aquilo que você falou, as pessoas não têm mais eu não vou dizer nenhum compromisso, porque não pode ser uma lei, mas uma paixão por oração. Por isso que você vê nos cultos hoje, é difícil a igreja que tem um culto de oração, uma vigília, assim, existem vigílias que são um evento. Evento é uma coisa. Tem cantor, pregador, é um evento. Vigília, hoje, muito difícil. Pastor, deixa eu entrar nessa fala. Joel vai falar que uma geração contra outra geração. E o senhor sabe que o que Deus faz numa geração, se não for reafirmado na outra, na próxima, na quarta geração, toda aquela manifestação é esquecida e apagada. Então, uma geração eu tenho uma responsabilidade de derramar sobre o meu filho e ministrar sobre os meus filhos o que Deus tem ministrado sobre minha vida. Vou falar uma coisa sobre prosperidade aqui em casa. Eu tenho ensinado meus filhos e minha família que Deus só enche o que esvazia. Também tenho ensinado que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Também tenho dito que existem manifestações de sementes. Existe uma semente que é chamada semente extraordinária. Quando você está num momento difícil, de uma batalha, e você semeia uma semente extraordinária, que ela cria aquele ambiente da ruptura. Aí eu fiz uma imersão pastoral com 300 pastores, e um pastor amigo ele veio lá de Itaquera, tem uma linda igreja lá, o Bispo Diego, gigante igreja. E ele, quando abraçou meu filho, falou para o meu filho: rapaz, que perfume precioso, que perfume gostoso. Se eu tivesse um perfume desse, estaria usando. Ele sentou, meu filho estava com a bolsa dele, e na bolsa tinha um perfume, esse perfume que ele trouxe lá da viagem de Dubai, quando a gente foi, na bolsa. Ninguém pediu nada. Ele tirou o perfume que era 0 da caixinha e foi lá e deu para o pastor. O pastor ficou apavorado, assustado, aí ele falou assim para o pastor: pastor, primeiro eu aprendi com meu pai que a gente planta para colher. E sementes de honra atraem honra. E quando você reconhece uma unção que está sobre alguém, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Nessa conferência que eu citei desse pastor, foi na Zona Sul, lá na igreja do pastor Marco Antônio, Comunidade Internacional da Zona Sul, lá do Louvor Rompendo em Fé, um tremendo pregador, ministério fora de série. O pastor Mike estava pregando e eu estava ouvindo. Eu tinha papel e caneta, eu anotei, acho que a mensagem inteira não foram frases, foram revelações muito pontuais. E ele falou da semente extraordinária lá na casa de Eliseu, quando a esposa do pastor que faleceu subiu a casa de Eliseu para falar que ela estava com uma crise. E ele perguntou: o que é que você tem em casa? Essa perspectiva da dimensão do que a gente tem é muito importante, porque ela tinha perdido o contato com essa realidade. Então, ela disse: eu não tenho nada. Ele falou assim: não tem nada? É muito. Um homem dizer que não tem nada é porque não tem nada. Uma mulher dizer que não tem nada
é porque alguma coisa está desfocada, porque uma bolsa de mulher tem, né, maquiagem, tem remédios, mas ela lembrou que ela tinha algo em casa que era o suficiente para Deus começar alguma coisa. Então, muitas vezes, a gente captula essa ideia de que se tivéssemos sobrando, poderíamos fazer algo. Se tivesse com tudo resolvido, poderíamos fazer algo. E muitas pessoas não reconhecem a unção que está se manifestando. E quando ele não reconhece aquela autoridade para quebrar um jugo na vida dela, na família dela, na descendência dela, não se manifesta. Naquele dia, uma unção estava disponível. E eu compreendi por quê. Meu pai é um homem de muita oração, um homem abençoado por Deus, mas ele não teve a revelação da prosperidade na sua juventude. Foi depois, agora comigo, que ele começou a compreender aquilo que vai além do dízimo, aquilo que vai além da oferta, aquilo que vai além do que eu conheço. Porque tem coisas que eu conheço, tem coisas que eu conheço que, se represadas, morrem, mas se liberadas, expandem. Verdade. Então, as pessoas têm medo de entregar um segredo para alguém com a ideia de que ela vai ser copiada e aí a fonte dela vai secar. Quanto mais você dá, mais você recebe, né? Paulo vai escrever assim, que quem dá semente para semear, ele enche a nossa sementeira. Enfim, se eu acredito na revelação da palavra, e se a palavra na minha vida tem efeito, a Bíblia diz que nenhuma das promessas que ele me fez ficaram sem ser cumpridas. E tudo que ele disse, literalmente, foi dito para o nosso proveito. E o que ele fala não passa, se cumpre. Só que as pessoas sabem isso, mas têm medo de se mover nisso. Então, naquele culto eu dei uma oferta, sem ter uma oferta, de R$ 2.000. Olha que coisa doida. Ele não tinha feito nem desafio. Ele estava falando, eu tinha uma folha de cheque, isso estou falando de mais de 20 anos para trás. Eu peguei a folha de cheque e escrevi uma oferta de 2.000. Eu falei, 2.000 naquela época, 20 anos atrás, era meu salário de um mês. Eu ia dar numa oferta o meu salário de um mês. Era muito. Era muito para a minha realidade, era muito para o que eu vivia, mas eu estava entendendo o que o que o pastor estava falando, que ele estava derramando. E ele não falou de troca, ele não falou de dar porque Deus dá, faz porque se você fizer você vai ter. Ele está falando assim, quando você entra na esfera da graça e dos rios do Espírito, Deus vai fazer na sua vida mais do que bastante, mais do que o abundante, uma colheita extraordinária. E eu fiz oferta, escrevi. Quando eu fui me mover no altar, ele falou assim, eu quero receber aqui no altar, estou me lembrando como se fosse hoje, pessoas que façam uma oferta de 2.000. Era a primeira vez que eu vi alguém estabelecer um valor para uma semente. E quando eu pus a oferta no altar, eu disse assim, numa próxima temporada você vai ter uma colheita 100 vezes maior. Eu estou afirmando aqui, depois pode perguntar para minha esposa, para minha família, num prazo de 3 meses, Deus me deu uma casa no valor de 200.000. Isso 25 anos, 23 anos atrás, mais ou menos, eu colhi uma colheita extraordinária de uma oferta de fé extraordinária posto no altar. E de lá para cá, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu moro onde eu não deveria morar. Eu me relaciono com pessoas que eu não deveria me relacionar. Eu uso roupas que eu não tenho dinheiro para comprar, porque não se trata do que seu dinheiro pode comprar. Exatamente, exatamente. Isso aqui que as pessoas não entendem, né? O dinheiro compra coisas, a fé cria elas. O dinheiro compra, mas a fé cria. É verdade. Como é que a fé cria? É a semente, né? É Deus legalizar sua autoridade para se mover numa esfera de fé sobrenatural. Então, eu tenho vivido isso na minha vida, no meu casamento, no meu ministério, na minha família. Toda a minha família foi mudada de dimensão por causa dessa palavra revelada. Então,
as pessoas que estão ouvindo o senhor, elas não compreendem, elas acham que, por exemplo, olha que coisa doida. A minha filha começou agora o consultório odontológico dela, formou, a gente conseguiu construir para ela um consultório odontológico. Ela falou para mim, pai, como é que eu vou começar a minha clientela? Você vai começar semeando. Escolha umas pessoas e faça o tratamento delas de graça. Uhum. Comece assim. Comece trabalhando de graça, que amanhã as pessoas vão pagar para você trabalhar. É uma mentalidade. Claro. E ela está indo. Ela está indo devagarzinho. Os primeiros livros que eu escrevi, Uhum. eu separei o dízimo dos livros e semeei os livros de graça na vida de pessoas. Não semeei só para quem não podia, semeei para quem podia, para quem não podia, para quem estava perto, para quem estava longe. Semeei. Quando eu falo para as pessoas que eu vendi dos primeiros 20 livros, eu já estou na décima oitava edição. Eu já vendi mais de 250 mil livros de cada livro. As pessoas não entendem, elas pensam que é porque o livro é bom, porque eu sou um bom escritor, porque eu tenho muita conexão, porque tenho uma editora. Como é que eles não entendem como é que o senhor vendeu milhões de CDs de louvor da atmosfera de adoração? Eles acham que o senhor foi pondo o livro em livraria, que o senhor foi usando elas acham que é um network. Não. Elas não compreendem que é o que o senhor carrega, que é a semente da graça que o senhor carrega. É, Porque se você respeita, você atrai. Eu, quando recebi o CD A Atmosfera da Adoração, foi um impacto na minha vida, né? E foi muito engraçado. Eu conheci o senhor lá no Bom Retiro, assim, pessoalmente. O senhor me deu o CD. Eu fui impactado. O senhor não me conhecia, o senhor me deu o CD. Eu recebi, e eu estava procurando, não estava achando em loja, estava esgotado. Eu trouxe para a igreja, todo mundo começou a tocar o louvor. A gente honrou aquele processo. Deus pegou os CDs e as músicas do nosso ministério e começou a fluir para todo lado. O que você respeita, importante essa você atrai. quando você fala sobre uma das asas para a gente levantar voo na prosperidade é essa asa de a gente ser generoso. E dentro da generosidade está aí você compreender, você ser dizimista, ofertante, Sim. você fazer uma oferta especial. É interessante, pastor, que um dia eu estava num congresso do Silas, foi em dezembro, que estava o TD Jakes veio. Foi aí em Sim. São Foi lá em Serra, Água de Lindóia. Paulo. Água E de era Lindóia. assim que estava terminando meio assim, tipo, quase negativo para mim. Sim, O Silas tirou uma oferta eu lembro. e eu pensei, Eu, 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 eu tenho experiência aí também, quero falar. eu tinha assim, eu pensei, eu vou dar R$ 1.000, vou dar R$ 1.000 dessa oferta. E aí eu falei para o rapaz que veio passando assim, o diácono com a maquininha, eu falei 1.000. Aí ele falou, porque podia fazer em 10 vezes. Em 10 vezes. Mas 1.000 não era uma oferta extraordinária para mim. Era uma oferta. Dá R$ 1.000 para ajudar aqui, pastor Silas, aqui no evento dele. Aí ele falou, o rapaz perguntou 10? 10 vezes? Eu falei, é. Aí ele pegou e eu não vi, 10 ele dias. botou 10.000, me deu o ticket do cartão, eu botei no bolso. Fui Quando eu cheguei embora. quando eu cheguei no hotel, eu olhei e eu vi que eu tinha dado uma oferta de R$ 10.000. Meu, subiu o sangue. Assim, eu disse no coração, falei, eu tenho que falar amanhã com o tesoureiro do pastor Silas lá e devolver fazer uma devolução. Mas aí Deus falou uma coisa comigo assim muito importante. Quando você semear uma semeadura, ela é uma semente. É. Ela é uma semente. E Deus falou comigo: se você crê que uma semente de R$ 1.000 vai te abençoar, você imagina de 10.000. E Deus falou muito assim, mais naquela hora comigo, sobre manter aquela oferta. Manter aquela oferta. E eu abençoei no meu coração. Falei, Deus, tá bom. Então eu vou manter essa oferta.
que seja uma semente de colheita, não uma semente de murmuração, eu não posso, uma semente de colheita. Eu voltei para casa, estava eu e minha esposa, nós voltamos para casa, e antes de terminar aquele ano, aquele mês, e terminava o ano no mês também, dezembro, né? Nós fomos abençoados mais de 20 vezes sobre aquele valor. Mais de 20 vezes sobre aquele valor. Então, eu poderia passar assim uma tarde toda aqui contando como Deus algumas coisas. Pastor, eu quero que você termine aqui e você vai contar alguma coisa para a gente, vai orar. Eu não quero mais tomar seu tempo, mas eu só queria dar uma palavra para quem está me ouvindo aqui. Ó. Dia 2, 3 e 4 de agosto agora, eu vou ter um evento que eu vou falar sobre prosperidade. 2, 3 e 4 de agosto. Vai ser online, não vai ter custo, mas precisa ter uma inscrição. Vai ser online. Então, como que a pessoa pode fazer a inscrição? Aí embaixo tem essa palavra nos comentários, prosperar. Você vai escrever, se você quer participar, ó, 2, 3 e 4 de agosto, tá? Vai ser às 18 horas e 30 minutos pelo YouTube. É um congresso sobre, um seminário sobre prosperidade. Você não vai pagar nada, você só precisa se inscrever para você receber o link da conferência. Então, se você quer, você vai escrever aí agora a vantagem da tecnologia. Aí. Escreve prosperar aí, no teu comentário, aí escreve prosperar. Você vai receber no teu direct um link para você colocar o teu WhatsApp e o teu e-mail para você, então, receber o link da conferência. Se você quer entrar nessa conferência e assistir ela, então você precisa escrever aí nos comentários. Só escrever prosperar, só isso. E aí depois você olha aí no seu direct, vai aparecer um linkzinho para você fazer um cadastrinho, colocar seu WhatsApp e seu e-mail para você receber o link da conferência, tá bom? Quer participar dessa conferência gratuita, não precisa pagar nada e você vai receber muito. Vão ser 3 dias de ministrações. Eu, o pastor Danilo Rodrigues, vamos estar ministrando. Então, é só você escrever prosperar aí e você vai receber no seu direct um link. Pastor, fala as suas palavras finais. Eu sei que esse assunto não e aí, dá uma palavra de oração sobre as pessoas e a gente pode encerrar. Pastor, deixa eu só completar uma coisa. Meu entendimento sobre essa questão do recurso, das finanças, do dinheiro, as pessoas não sabem o valor terrível que Satanás traz sobre as finanças para impedir as pessoas de se moverem debaixo de uma graça. Quando Deus estabeleceu o dízimo, ele estava estabelecendo um vínculo de autoridade sobre algo, sobre uma coisa que é a única coisa que compete em pé de igualdade com Deus no coração humano, é o recurso. Não pode servir a Deus e servir a Mamon. Mamon é riqueza. A única coisa que compete em pé de igualdade, força de igualdade com Deus na nossa vida é o dinheiro. O único vínculo de autoridade que quebra ele é o dízimo. Porque você põe no altar e você diz, eu estou devolvendo para Deus o que é de Deus. Agora veja, quando você entrega para Deus o que é de Deus, Deus entrega o que é dele para você. Quando você põe o que é de Deus no altar, Deus pega o que é do altar, que é dele, e põe na sua vida. Quando você retém o que é de Deus, Deus retém o que é dele. As pessoas não entendem isso. Então, a pessoa, quando ela não compreende o poder e o assunto financeiro é um assunto extremamente espiritual. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde, os recursos por tudo respondem. Uma das montanhas de autoridade do mundo, né, tem a montanha das artes, tem a montanha financeira. E esse domínio está nas mãos das trevas. Quando você estabelece a sua aliança e você devolve para Deus o que é de Deus, Deus pega o que é dele e começa a pôr nas tuas mãos. Então, eu quando compreendi isso, mudou minha natureza de movimentação. E eu passei a me movimentar numa outra dimensão, né? Eu não faço conta do que tenho, porque não é o que tenho que me mantém. Eu faço conta do que Deus tem, porque o que me mantém é o que Deus tem. E o que Deus tem, Ele dá de graça para quem tem coração fiel. E a gente é provado
no pouco para se manifestar no muito. Verdade. A gente é testado no pouco. Uma pessoa que não é fiel no pouco nunca vai ser fiel no muito, porque ela acha que se ela tivesse muito, ela seria fiel. A base da chave que liga é fidelidade na simplicidade. Você é fiel no pouco, Deus pode te manifestar no muito. Então, eu aprendi a me mover desta forma. E movendo desta forma, eu tenho experimentado uma graça que não tem limite. Não tem limite. Meus filhos estudaram em boas escolas, as melhores escolas aqui da minha cidade. Tanto meu filho João quanto a minha filha Bela estudaram nessas melhores escolas. Elas não estudaram lá porque eu tenho dinheiro, elas estudaram lá porque eu tenho fé e as minhas sementes trouxeram a colheita. Uhum. Uma semente pode sair da sua vida, pode sair das suas mãos, mas jamais sair da sua vida. Ela cria ciclos de colheita, ela cria ciclos de manifestação. Uhum. Então, quem está ouvindo a gente precisa compreender que a gente não está falando de dinheiro, está falando de autoridade sobre Tá. riquezas, sobre recursos, sobre condições que o mundo está montado sobre elas. Então, para se ter autoridade sobre um assunto, você tem que ter a chave de autoridade para isso. Quando Jesus disse, dar-vos-eis as chaves do reino, essa para mim é uma chave Uhum. poderosa. Claro. Eu conheço muita gente poderosa que não administra a riqueza porque não sabe se mover. Então, a palavra para você hoje não faça uma coisa porque você quer provar algo, né? Uhum. Não espere ver uma coisa para você prová-la, ok? Para mim, as pessoas de fé são aquelas pessoas que não precisam ver, elas creem, por isso vem. Uhum. Tem gente que a vida toda está querendo ver e não vê, porque não crê. E crer é se manifestar. Você pode ouvir uma palavra como essa, entrar por você e sair. Mas se você se propuser e se mover em Deus, na direção que o Espírito vai gerar na sua vida, prepare-se para uma colheita abundante, em toda a área. Não é Amém. só dinheiro. Eu planto sementes de atitude. Eu ensino pessoas a ministrar. Eu abro portas para pessoas começarem a pregar. Uhum. Eu dou oportunidade para pessoas começarem a seu ministério. Eu Uhum. geralmente, por exemplo, tem um menino agora que começou uma igreja. Eu peguei 300 cadeiras que ele não tinha e dei as cadeiras da igreja. Eu mandei agora para um pastor. Ele começou o ministério dele. Menino abençoado. Era um evangelista. Deus localizou ele numa cidade, mandei a bateria, mandei o contrabaixo, mandei a guitarra, não mandei nada porcaria que não me Eu servia, sei. mandei coisas novas para abençoar a vida dele. O que você planta, você colhe. Uhum. Você planta, você colhe. Né? Eu recebo livros, dou livros, às vezes, até roupa, eu tenho muito cuidado, por exemplo, essa roupa que eu estou usando tem uma camiseta por baixo. Por quê? Porque essa roupa aqui de cima é boa. Eu quero que ela fique preservada, porque amanhã ela pode não me servir, mas ela vai servir alguém. Então eu compartilho. Às vezes eu recebo presentes e eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto, por que Deus está me dando isso? Para mim ou para alguém? Sou veículo ou não? Isso é pão ou é semente? E às vezes eu dou roupa novinha que eu ganhei na caixa para uma pessoa, mas está me dando algo novo. Não é meu aniversário, não é nada. Falando, cara, é uma semente. Estou te abençoando. Porque melhor é dar do que receber. Que Deus Verdade. possa abençoar as pessoas que estão conectadas. Que uma onda da graça nessa área seja liberada sobre a sua vida, sobre a sua família, Sim. sobre o seu mistério, sobre o seu casamento. Que Deus estabeleça para você agora. Eu não acredito em ninguém que eu nunca vi alguém prosperar sem propósito. Uhum. Deus libera colheita para quem tem propósito. Amém. Estabeleça seu propósito, trabalhe pelo seu propósito, que a provisão para o seu propósito vai se manifestar. Amém? Obrigado pela oportunidade. Estou estendendo a minha mão aqui para fazer uma oração, e aí depois o senhor vai continuar e vai abençoar. Que o Espírito de Deus se manifeste agora, Amém. quebrando o poder da ignorância, quebrando a obscuridade e as trevas a respeito do conhecimento e da revelação, que o Espírito de Deus agora ponha luz na mente do seu povo, clareza de discernimento, profundidade para não só esta área, mas outras áreas, e você acesse as riquezas encobertas, os tesouros escondidos,
para que a graça de Deus seja manifesta, venha uma colheita extraordinária, que o favor de Deus seja liberado. Oramos e abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Obrigado, gente. meu pastor. Pastor José, Deus abençoe. grande beijo no coração. Deus te abençoe e a gente se vê logo, logo aí, tá bom? Um Grande beijo abraço. a todos que Valeu. participaram aí também. A live vai ficar salva aí. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Que Deus te Valeu. abençoe.